O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Como você já sabe, o nosso propósito aqui é sempre conversar com profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, aqueles que estão na prateleira de cima e que estão envolvidos diretamente com a tomada de decisão dos negócios. A gente sempre procura trazer profissionais de mercados dos mais variados possíveis para justamente incrementar aí o nosso conhecimento. É isso aí, DJ? É isso aí. Hoje a gente vai falar de turismo, de indústria têxtil, de moda também, como isso tudo se relaciona, né, com o Bruno Wolff, da Energia Natural. E Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro agradecer pelo convite e parabenizar pelo podcast. Sou um fã ávido aí de podcasts e alguns dos que eu escutei de vocês são fenomenais, estão na top 10 ali. Bom, a Energia Natural e a minha história é uma história que vem aí de família empreendedora. Meus pais, desde que eu sou vivo, sempre tiveram empresa, sempre, né, fizeram altos e baixos, né, nas suas carreiras profissionais com empresas próprias ou trabalhando ativamente como intraempreendedores em outras empresas. Então, desde de criança, fiquei junto a eles no dia a dia, visitando cliente, dentro da indústria, numa época de alta temporada. Enfim, a gente estava sempre muito envolto, eu e meu irmão, né? A gente é uma família bem unida que a gente estava sempre próximo nos negócios. Tenho memórias bem claras da minha infância de eu rebobinando linha de costura, né? Eles trabalhando, todo mundo trabalhando, eu rebobinando as linhas de costura na máquina, assim. Então era uma atividade que a gente gostava, porque a gente gostava de se envolver com os negócios da família. A gente tem a Energia há 11 anos, a Energia é uma empresa bem jovem. A gente foi fundada em 2011 e nessa época eu estava voltando de um intercâmbio, então o primeiro período ali, o primeiro ano da Energia Natural, eu não estava tão envolvido e logo após esse período a família como um todo se envolveu muito fortemente, né? O negócio começou a tomar uma proporção um pouquinho maior e a gente começou a atuar em conjunto. Até hoje nós somos uma empresa familiar, trabalha eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão há uns 2 anos atrás decidiu seguir o caminho dele com outro empreendimento. Mas a gente tem muito forte esse contato direto, a mão na massa, né, o dia a dia estar presente. A Energia Natural hoje é uma empresa de confecção, né, nós somos uma indústria de confecção que atendemos principalmente com mais ênfase no mercado turístico e a gente hoje atua com alguns canais de venda. Antigamente, né, lá quando iniciou em 2011, nós éramos uma empresa B2B que vendia para clientes multimarcas. E hoje a gente ainda atende o mercado B2B, é uma parcela significativa da nossa atuação, mas hoje a gente também migrou para lojas próprias e para e-commerce, para canais de magazine, enfim, a gente tem aí uma segmentação legal. Venda direta para o consumidor final. Exato. Hoje a venda direta já passou significativamente a venda B2B há alguns anos, né? Então a Energia foi se moldando no decorrer desse período. Como eu falei, a gente é uma empresa familiar, meus pais trabalham ativamente, todo dia, muito. Meu pai cuida especificamente da parte produtiva, né, fábrica, então o dia a dia dos maquinários, dos colaboradores da produção é com ele. Minha mãe focada na parte de produto e eu cuido de todo o restante. Então, parte comercial, administrativa, financeira, nossas lojas e nosso e-commerce. Como que evolui o mercado? Porque eu tenho uma memória assim, Florianópolis na rodoviária, o andar de cima com as lojinhas vendendo camiseta normal, estampado Floripa, assim. Sim. Como é que o mercado evoluiu desde aquele tempo, dos anos 90 até hoje? Sim. Como é que vocês estão hoje utilizando tecnologias? Enfim, conta um pouquinho pra gente como esse mercado turístico de souvenirs, né, de brindes e produtos evoluiu e como que que tipo de produto vocês oferecem? Perfeito. Meu pai foi fez parte de dessa questão, né, dos produtos turísticos bordados, estampados, né? Ele teve relevância nesse mercado.
E o mercado turístico, assim como todos os outros, foi evoluindo muito em quesito de tecnologia, em quesito de novas bases, novos maquinários, enfim. A energia natural, ela já iniciou o seu caminho com uma outra proposta, né? Até lembrando da história, poucos dias antes da sua inauguração, a energia natural ela surgiu de uma visão da minha mãe, que sempre foi muito focada em produto, que o mercado turístico ele era muito tradicional ainda, nessas lojinhas que vendiam camisetas bordadas, uma dobradinha em cima da outra, aquelas brancas, né? Na maioria branca, né, cara? Bordado. Exato, bordado com EVA, bordado com lantejoula, ainda era bem tradicional. E uma ida dela a uma loja de departamento, ela viu, isso há 12, 13 anos atrás, ela viu uma camiseta sublimada, né, que é a tecnologia principal que nós utilizamos, uma camiseta sublimada, tipo da Disney, usando o nome, onde era toda estampada, toda colorida. E ela levou o conhecimento dela de produto com a ideia de, opa, isso daqui virou uma chavezinha, opa, o que a gente pode fazer com um produto assim todo estampado pro turismo? Então, a Energia começou lá em 2011, vendendo camiseta e xícaras com estampas turísticas. Né? Então, pegava-se a ponte Hercílio Luz e sublimava ela na camiseta como um todo. E sublimação, né, Bruno? A técnica sempre foi a sublimação. Isso. Hoje a gente atua em algumas outras técnicas, mas o principal é a sublimação, né? Que dá aí uma possibilidade bem legal de inovação, de rapidez, de personalização, enfim. Então, começou dessa forma. E que cria um pouco mais de um aspecto de produto mais ligado à moda do que aquela camiseta turística que depois vira pijama, né? Exato. A gente sempre focou em produtos que o consumidor compra para si. Sim. Né? A gente está pensando e desenvolvendo produtos que o consumidor vai comprar para ele utilizar. Não é aquela lembrança, vou comprar 3 peças para dar uma para a tia, uma para a avó. Não, vai comprar um vestido bonito que a pessoa se encanta e compra para utilizar, né? Mas também, nesse decorrer dos anos, a Energia ela teve ramificações, continuamos fortemente no turismo, mas a gente hoje tem uma linha, uma série de catálogos que a gente desenvolve durante o ano com estampas diversas, mas sempre focados mais na fauna e flora brasileira. Então a gente tem um apelo muito legal, muito específico de Brasil. Só que um Brasil trabalhado com um olhar de estampas criativas, estampas diferenciadas, né, sempre com muita vida, sempre com muita cor, muita estampa. Eu particularmente conheço bem o produto da Energia Natural, conheço a família, né, conheço o Bruno, conheço o pai dele, a mãe, o irmão, enfim, conheço boa parte dos funcionários da empresa. E é fato que o Bruno acabou de falar, a proposta da Energia Natural sempre foi bem diferente do tradicional turismo. Ela atua no turismo, mas ela atua justamente com essa proposta de ter um produto que permita ao consumidor, alguém que adquiriu, utilizar no seu dia a dia, desde que ele tenha esse perfil mais alegre, mais despojado, tal, e é muito o viés. E tem um case da Energia Natural, eu conheci a Energia Natural há mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, por conta de uma empresa que eu atendia como consultor e que acabava atendendo a Energia Natural na venda de alguns dos produtos. E para mim o case fantástico, e vamos dizer assim, que alavancou muito a mudança de perfil, foi as lojas próprias dentro dos aeroportos. Cara, a Energia Natural me surpreendeu muito, primeiro por ser aqui local, né, de Blumenau. Você não imaginava, quando eu entrei no aeroporto de Guarulhos, a primeira peça que eu comprei da Energia Natural, eu lembro bem disso, eu estava voltando de São Paulo, e minha esposa é fissurada por gato, e eu entrei no aeroporto de Guarulhos, passei do raio-x e dei de cara com um quiosque, com moletons, na época era inverno, moletons, né, sublimados com imagens pet. E tinha um gato lindo, e eu sabia que ela ia brilhar os olhos. Naquela época eu não sabia que era da Energia, tampouco que era da família do Bruno e tudo mais. E não deu outra, né? Eu comprei o moletom, trouxe e tal, entreguei para ela ficou super feliz. E aí depois eu comecei a entender, e aí num evento da Epson, junto com a Global Química e Moda, por Energia Natural, case da Energia Natural. Então, esse posicionamento no aeroporto, Bruno, o quanto isso representou para essa decolagem, literalmente, da marca? Muito, muito, né? A Energia Natural, como eu comentei, ela começou com
como uma indústria têxtil comum, representante comercial, atendendo, batendo na porta de cliente, multimarca, vendendo seu produto e assim por diante. E mais ou menos há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, surgiu uma oportunidade aqui no aeroporto de Navegantes de uma licitação, ainda era todos os aeroportos infraero, e surgiu uma oportunidade de uma licitação ali no aeroporto. E a gente, como aquele velho ditado, né, santo de casa não faz milagre, a gente pensou, não vai dar certo, né? E não vai conseguir, tem concorrência, enfim. E a gente botou lá a cara a tapa e deu certo. Opa, super, super bacana, isso foi em setembro, o Oktoberfest começava em outubro, a gente queria a loja pronta. Então, corremos, montamos a loja, e desde então a gente viu que o nosso produto, com uma certo toque de inovação, uma logística diferente, para entregar produtos certos no momento certo para cada loja, fizeram muito sentido, né? E as lojas começaram a ir muito bem. Então a gente começou com a loja de Navegantes, uma loja de 14 metros quadrados na época, pequeniníssima, bem na porta do embarque, e desde então a gente começou a ampliar, abraçar algumas oportunidades que surgiram e arriscar, né? Porque no começo foi arriscar. Porque pegar um aeroporto de Guarulhos como uma segunda operação nossa, que era totalmente diferente, um aluguel totalmente mais expressivo, né? A gente, né, botou a cara a tapa e foi. E isso se mostrou uma estratégia super bem sucedida, porque hoje continuamos ainda nesse processo, né, de novas aberturas, estamos com alguns projetos bacanas aí. E isso também deu visibilidade para a marca, possibilitou com que a gente tivesse muito mais, os clientes tivessem muito mais percepção do que é o produto da energia natural, né? Consequentemente aumentou o nosso volume de produção, nosso volume de venda, né? E a gente teve uma energia legal aí para conseguir fazer com que a empresa trilhasse um caminho de crescimento, né? Pode ser que se a gente só vendesse para cliente B2B, em certos momentos nós estaríamos reféns de uma sazonalidade ou de uma pandemia ou algo que pudesse acontecer. E com os nossos canais de venda, especificamente as lojas, a gente consegue dar o nosso direcionamento, fazer a nossa estratégia, né? Dar força se precisa ser força, reduzir um pouquinho o volume se a gente está num momento que a indústria está produzindo demais, e assim a gente consegue dosar isso. Essa é uma estratégia de canais equilibrada que te blinda de sazonalidade e equilibra o teu resultado ao longo do ano, né? Perfeito, perfeito. Hoje nós estamos, né, a Energia então começou com a operação de Navegantes, e hoje nós estamos com 13 operações próprias. Esse número tende a crescer, nós estamos aí na fase final de assinatura aí de 2 contratos, para já ano que vem, né, lojas que vão só inaugurar ano que vem. Esse ano nós já abrimos 3 operações. Então, assim, o intuito é continuar crescendo de forma sustentável. A gente sempre foi muito pé no chão, né, nas estratégias que a gente aderiu, mas de forma sustentável crescer as operações para que a gente consiga não só absorver o mercado, mas trabalhar da melhor forma possível o mercado que a gente entra. Então, vários dos locais que a gente atua, por exemplo, vou citar Guarulhos, a gente tem 3 operações dentro do aeroporto. A gente consegue otimizar a equipe, a gerência, a gestão, a logística e fomentar mais venda. Que é uma estrutura gigante que comporta, né? Isso, a gente consegue ter um estoque, ter um estoquista, ter uma equipe por trás para, né, manter essa roda girando. Guarulhos é no embarque nacional, no internacional e fora da área de embarque? São uma loja no embarque nacional, um quiosque no embarque nacional. A loja e o quiosque, né? A loja grande que está ali e o quiosque. Isso, uma loja no internacional, e a gente está finalizando essa novidade, é uma loja no internacional, mas daí uma loja, vai ser 2 lojas no internacional, mas daí uma loja realmente diferente, uma loja grande, impactante, que a gente está aí com planos bem legais. Mais conceitual. Exato, assim, um negócio que a gente tem que impactar, até porque precisa ser um negócio diferenciado. Hoje, quando pensa em aeroportos, só para fechar essa, quantos são os aeroportos que a Energia está? Então, Guarulhos, Navegantes, beleza. Se não me falar a memória, tinha Brasília também? Isso, hoje nós estamos em Navegantes, Guarulhos, Foz do Iguaçu, Brasília, Rio de Janeiro, Galeão e Fortaleza. Isso com lojas próprias, né? E tem algumas outras operações de clientes multimarcas que trabalham somente com os nossos produtos em outros aeroportos. E aí não tem problema, não tem conflito de canal? Não. A gente, né, respeita a praça, né, digamos assim. Então, naquele local, o produto vai ser vendido por aquela loja. Todas as suas lojas são em aeroportos? Nós abrimos esse ano uma loja em Balneário Camboriú, para testar um novo modelo.
Isso, para testar um novo modelo, justamente até por causa da pandemia, né, que afetou, aí foi impactante para a gente, para testar um novo modelo fora de aeroporto, um novo layout de loja, né, a gente está fazendo aí uma modificação nos projetos, para que a gente consiga futuramente expandir para shopping, para outros locais, né, diferentes somente de aeroporto. Legal. Fala um pouquinho da estratégia de marketing, assim, como que vocês se comunicam com os clientes, tanto lojistas quanto consumidores finais, mas como que vocês têm? Porque eu vejo que a própria loja já é uma grande ferramenta de marketing, né? A pessoa está num momento de compra, estou viajando, estou no Brasil, numa área internacional de embarque, é interessante levar alguma coisa, ok. Mas além disso, como que vocês se conectam com os consumidores e clientes? Sim. A gente sempre, que lido diretamente com as nossas gerentes, com as nossas vendedoras, sempre digo para elas que o nosso marketing é um trabalho bem feito, né? É o básico bem feito na loja, é atender bem, é ter o produto com alta qualidade, entregar qualidade no seu atendimento, para que a gente tenha, né, um retorno desses clientes que com certeza frequentam várias vezes os aeroportos durante o ano. A gente muitas vezes pensa que o cliente de aeroporto é um cliente único, né? Não tem recorrência, mas tem bastante recorrência. O nosso marketing, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, era o boca a boca. Boca a boca, a gente tem uma equipe comercial bacana, que está sempre rodando, né, o país, sempre abrindo mercado, sempre visitando o cliente, um atendimento muito próximo aos clientes. Meu pai, voltando à família, meu pai, ele sempre foi da área comercial, né? No meio de uma empresa e outra que eles tiveram antes de eu entrar na energia natural, antes de existir a energia natural, ele foi representante comercial, atendeu muito, viajou muito, e o marketing no nosso segmento é atender muito bem os nossos clientes, né? Porém, isso foi pré-pandemia, né? Então esse era o marketing boca a boca, mesmo assim a gente teve um crescimento muito legal, a gente criou as lojas em locais que dão alta visibilidade, né? Buscamos fazer um trabalho bom em questão de visual merchandising, em questão de produto, enfim. E pós-pandemia, quando surgiu o nosso e-commerce, quando surgiu os canais digitais da energia natural, vamos dizer assim, a gente começou a investir nisso, daí a gente começou a investir fortemente no viés digital, né? Anúncios, Instagram bem feito, mídias sociais de forma, né, assídua e com consistência. Basicamente essa foi a lógica por trás do marketing da energia natural, mas sempre fazendo assim, sempre com um produto no centro. Uhum. O produto, a gente não teria chegado onde a gente chegou e ainda está trilhando um caminho se o produto não tivesse sido o foco do nosso negócio, porque a concorrência é muito alta no mercado têxtil, né? Se a gente fala aí de tecnologia, sublimação, tem muita gente fazendo sublimação, é um mercado muito grande, mas fazer a sublimação num produto XYZ, né, com cuidado, com a característica que a gente bota no produto, isso fez com que o produto se destacasse. Eu acho que um ponto forte na operação da energia, o Bruno vai poder falar melhor do que eu sobre isso, é a velocidade e a agilidade. Eu lembro bem ali, logo no ciclo da pandemia, ali para 2020 mais ou menos, eu tive um período com o Bruno acompanhando algumas coisas na empresa, e quando vinham demandas, principalmente no lance de fazer um PL para uma grande empresa, né, um grande e-commerce, né, então era muito rápido o quanto o Bruno recebia o pedido, a empresa recebia o pedido, startava o processo produtivo, fazia desde balaclave, short, máscara, o que você imaginasse e mandava isso para o cliente, né, com a marca dele automaticamente para ele botar lá para vender. Então eu percebi que isso é um ponto muito interessante quando você pensa, isso a sublimação permite, né, que modelos convencionais, né, e aí tem até o nosso patrocinador, a Epson do Brasil, que adora que se vale desse assunto, né? Modelos convencionais não conseguem dar essa velocidade, né? Porque você tem ali no estoque o produto, vamos dizer assim, na base que você precisa, larga no processo produtivo, gera a estampa, né? Transfere e está tudo certo. Então acho que esse é um ponto realmente que faz toda a diferença dentro desse processo. Mas quando é que começou na energia natural, essa diversificação tão grande de produtos, né? Porque quando você vem do turismo, que nem o DJ falou antes, né? Você tem uma tendência a fazer mais do mesmo, e a energia natural, quando você olha o mix de produtos, você entrar no site, né? ou visualizar um catálogo,
é muito produto diferente. O time desse desenvolvimento foi meio que o cliente no centro do processo. Você falou que o produto está no centro do processo. E ele pedindo, eu quero aquele negócio de cabeça lá quando o cara viaja, né? Que tem, eu quero uma sunga, eu quero um short. Ou entra aí a expertise da tua mãe de sentir, mas vocês que estão no mercado dizem, cara, o negócio agora é a gente ir para canga, a gente fazer tal coisa. Como é que é? Não, sem dúvidas, foi um pouco da parte do cliente, né? Solicitações sempre existem, mas grande parte foi daquela inquietude de querer fazer mais, de querer buscar outro segmento, outro nicho. Exato. A gente nunca quis fazer o básico, né? Tanto que hoje, se a gente for pegar no nosso mix de produto, na nossa curva ABC, o que menos vende é o básico, né? Hoje o nosso ticket, a gente conseguiu fazer um ticket bem mais elevado do que o mercado, porque a gente buscou fazer produtos diferentes. Sim. Né? Na época que só se fazia camiseta, blusa, ou um produto ou outro, canga, também era um produto de que sempre vendeu, nós buscamos fazer uma saída de praia com detalhe, com botão diferenciado, com martingale, que é um vestido, né, que ela podia sair. Vestidos longos, vestidos curtos, com recorte, sem recorte. A gente buscou fazer um mix de produto, ampliar esse mix de produto. Tanto que a gente iniciou, né, a empresa com 2 produtos, camiseta e caneca, e hoje a gente tem 250 produtos na linha, que continuamente estão sendo vendidos, né, e a gente tem mais de 10 mil estampas. Então, também foi essa a ideia de ter um mix legal, para que o investimento em estampas, em arte, em coleção, se fizesse jus, né? Para a gente conseguir vender e ampliar esse mercado. E quando surgiu as lojas, a gente precisava de mix. Sim, sim. Né? A gente começou a entender qual era o público-alvo, que realmente estava na ponta. Né? As lojas foram excelentes para a nossa atuação como fabricantes, porque nos dão uma expertise legal do ponto de venda. Para medir a temperatura do mercado, saber o que está rodando, o que não está rodando. Deve ser muito diferente, né? O que consome de repente num aeroporto, no embarque internacional, do que é no nacional, do que é de repente num aeroporto em Brasília, e aí o modelo, aeroporto Navegantes. A eficiência produtiva do processo ajuda, porque o modelo de usar sublimação, você flexibiliza as entregas de acordo com a demanda. Exato. A logística sempre foi o carro-chefe aí da possibilidade de criar coisas novas, né? A gente não teria como ter chego nessa ramificação de canais se a gente não produzisse da maneira que a gente produz, que é uma produção totalmente personalizada, uma produção totalmente sob demanda. Então hoje a gente não tem um produto em estoque. Se vocês forem lá na nossa fábrica, vocês não vão ver o estoque. Nosso estoque é matéria-prima e a gente produz 100% sob demanda, tanto para o cliente B2B, né, para o cliente que compra lá 100 peças, para o cliente que compra 1.000 peças, para o cliente que compra 10 mil peças, tanto para as nossas lojas. Então eu tenho uma equipe comigo que está fazendo pedidos personalizados para cada região. Então o Rio de Janeiro vende mais estampas do Rio de Janeiro, vende mais estampas com a cor rosa, com detalhe tal, vestido mais longo, e assim, e a gente vai personalizando para cada operação. Quanto também o nosso e-commerce. O nosso e-commerce hoje, que é um fruto aí dos dias difíceis de pandemia, já existia, mas com uma timidez muito grande, muito orgânico, né? A gente botou braços para trabalhar no e-commerce na pandemia, e a gente cresceu ele bastante. E o nosso modelo logístico do e-commerce também 100% sob demanda. Hoje, se a gente vendeu no mês passado, né, um número mais ou menos 2 mil pedidos, né, desses 2 mil pedidos eu não tinha uma peça em estoque. Eu vendo e depois eu produzo. Então isso possibilita só com a sublimação. Você pode fazer uma estratégia de cauda longa, né? Você pode ter o teu estoque, o teu portfólio total de produtos, e a pessoa pode pedir, você vai tirar lá, vai produzir ela. É exatamente isso que funciona, exatamente isso. Se for entrar no e-commerce hoje, vai ter todos os produtos em todas as grades, porque a gente muito rápido. E o mix todo. Hoje tem mais de 1.800 SKUs no e-commerce e a gente não precisa ter uma peça sobre estoque, né? Essa é a possibilidade que gera. Então a gente consegue fazer ações muito rápidas, como a gente fez aí ação de Black Friday, ação de Copa do Mundo. A gente faz ações específicas, né, para combater uma sazonalidade. Então a gente consegue, ter mais estoque de um X tecido, de uma peça semi-acabada, a gente consegue direcionar as estratégias para isso. Isso possibilita com que a gente tenha uma solidez, uma consistência em quesito de faturamento, em quesito de colaboradores, né, equipe, estratégia para manter a equipe motivada e estratégia para manter a produção
sempre na forma mais produtiva possível, rápido, para não ter altos e baixos, e faz com que a gente consiga aí criar ideias novas de forma rápida e ágil. Bom, Bruno, a pergunta que eu acho que é bem importante comentar é o seguinte, né? Você é um cara jovem, que é o CEO da empresa. A empresa é uma empresa jovem, tem 11 anos. Você tem dentro da empresa, até pouco tempo atrás, você tinha o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho. Agora o seu irmão mais velho saiu de cena, né? Tá com um negócio próprio, mas você tem seu pai e sua mãe. Ambos são jovens, porque eu os conheço. Ambos são cheios de energia. São pessoas com muita vontade, com conhecimento, com vivência. Como é que é lidar na condição de ser o CEO, o cara que toma as decisões mais estratégicas do negócio, sabendo que os pais ainda atuam diretamente e talvez tenham muitas opiniões divergentes da sua? É tranquilo? É difícil? Comenta com a nossa audiência aí. Já foi muito difícil, né? No início, até alguns anos atrás, existia conflitos, né? Como existem também empresas que a família não está presente, né? Mas no decorrer do tempo, no decorrer das entregas, executando projetos novos, entregando resultado, agindo da forma né, que foi se acordado e gerando uma linha final positiva, foi se criando mais confiança e foi se criando um ambiente propício para que cada um cuidasse e tivesse responsabilidades distintas, né? A gente teve uma viradinha de chave, com certeza, há uns anos atrás, quando a gente sentou em um momento difícil, que existem momentos difíceis, que a gente sentou e a gente botou as cartas brancas, né? Vamos escrever as funções, os papéis e se alinhar, estar em contato, claro, muito próximo, dialogando constantemente, mas alinhar as responsabilidades e as funções específicas. Então, depois desse período, a gente criou um ambiente de confiança maior ainda, porque sempre a gente foi muito próximo, e a gente assumiu cada um assumiu o seu papel. Hoje, a gente atua de uma maneira super tranquila. Eu acho que a pandemia veio para mostrar que não adianta brigar, não adianta querer correr mais do que a perna alcança. A gente faz tudo no seu tempo, com muita calma, muito diálogo, muita conversa, mas a gente consegue seguir as estratégias da empresa, cada um com o seu objetivo, né, com a sua ramificação. Hoje, como eu comentei, cada um tem a sua posição muito clara, e isso foi muito importante no decorrer da história da energia, e o respeito, o diálogo, a confiança, a autonomia, muitas vezes também foi essencial quebrar a cara para entender se funcionava ou não, né? Isso fez com que a gente hoje conseguisse tocar a energia de uma forma muito mais saudável. Realmente, ambos são extremamente mão na massa, né? O que dificulta esse processo, porque eles são da velha guarda, e a velha guarda é a que 7h29 tem que estar na porta da empresa. E mão na massa com poder, né, cara? Porque mão na massa sem poder é uma situação, mão na massa com poder é bem mais complicado. 7h29 tá lá, 5h31 é o último a sair. Se tem hora extra, ajuda. Eles realmente botam a mão na massa, vai lá, a gente tem toda uma equipe relativamente grande, mas se for lá agora, meu pai tá na produção embalando camiseta, sabe? Gosta de estar próximo, né? Isso faz toda a diferença também para que a gente confie que os resultados aplicados, né, as estratégias criadas, estão sendo executadas. É uma liderança por exemplo, né? Aqui os pais do Bruno exercem e é muito comum em muitas empresas e faz muito sentido para muitos negócios. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu tenho certeza de que muitos que nos assistem passam por esse processo de transição, às vezes do filho, a filha, assumir o negócio, e entra esse choque de gerações que é muito benéfico, diga-se de passagem, porque faz o CEO novo ou a CEO nova elevar o seu nível, porque inclusive precisa ter bastante argumento para fazer o convencimento, entender muitas vezes da parte prática, porque eu tenho certeza absoluta que eles dominam, e principalmente gerir uma empresa que às vezes é um pouco mais visceral, né? E eu tenho um case, assim, uma história que rapidinho para comentar aqui com a Energia, que eu acho que foi marcante para mim. No meio da pandemia a gente fez uma das primeiras lives de vendas da Energia, eu fiz junto com eles, a gente estava junto fazendo trabalho, e eu lembro bem da cena assim, da mãe do Bruno, o pai,
todo mundo envolvido, cara, intensamente naquela live, desde pegar a peça, mostrar, falar, e foi sucesso de venda, vendeu muito, e tudo muito, assim, visceral mesmo, artesanal, e funcionou perfeitamente. Então é legal as pessoas perceberem que, em determinado momento, por mais que o negócio cresça e que tenha estratégia, é legal ter essa coisa do correndo sangue, né? Exato, exato. A gente faz o que faz com muito amor, né? Meus pais são apaixonados pela energia natural. No decorrer desses 11 anos eu me apaixonei também, confesso, né? Como qualquer empresa nova, e cada um tem o seu perfil. No início, vender vestido, vender biquíni, saída de praia, mas no decorrer dos anos a gente foi realmente se apaixonando pela essência da marca, né? Sim. Pelas possibilidades que a gente pode ainda, já fez e pode ainda fazer. Então, essa energia, essa vontade, essa ansiedade de fazer as coisas e botar a mão na massa, a gente gosta disso, sabe? A gente tem hoje as 13 operações montadas em aeroportos, e o trabalho para se montar uma operação em aeroporto é muito grande. Burocracia, né, documentação, obra, etc. é muito específico. Até levar o produto para dentro da loja, né, cara? Exato. Tem que passar por raio-x, é um trampo danado. A gente viu o pessoal do café. Exato, exato. Não, por exemplo, vou citar ali, né, vou montar uma loja. Todos os equipamentos da loja têm que ter carta de autorização para entrar no passar o raio-x. Todo cuidado com a segurança. Credenciamento, segurança, exato, muito, muito. Então, dessas 13 operações, eu acompanhei a montagem das 13 do início ao fim. Porque não tem como não. Por causa das especificações, né? Tem que ser madrugada, tem que estar junto, tem que, muitas vezes, chegar pro supervisor e pegar, cara, me ajuda, sim, sabe? E hoje a gente sabe como é complexo, sim, isso. Então, eles passaram essa essência para mim, meus pais passaram essa essência para mim, com certeza, liderando pelo exemplo. E eu segui, e a gente tenta botar isso também nos colaboradores para que busquem vestir a camisa de dono, né, e trabalhar da melhor forma possível, botando a mão na massa e não tendo o receio de uma hora tá no chão de fábrica, sim, uma hora vai estar lá com a reunião com o cliente, as duas situações com a mesma São pessoa. Totalmente compatíveis. Exato, exato. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho, até eu fiz um comentário, um artigo na semana passada sobre essa perspectiva para o futuro para as marcas nacionais, uma perspectiva até global. A questão era o que o mundo quer das marcas brasileiras, e em que a gente está falando de um resgate da brasilidade, que brasilidade tem que rimar com diversidade, com criatividade, né, com integração, com sustentabilidade, com cuidar da natureza e tudo isso. A energia natural, como você bem comentou aqui, ela traz produtos que falam sobre essa brasilidade. Como é que você está vendo nesse momento de saída da pandemia, abrindo para o mercado, o Brasil com uma perspectiva talvez de se abrir mais para o mundo também? Quais são as perspectivas de futuro para a energia natural no mercado interno e até para o mercado externo? Certo. A energia ela já trabalha com a brasilidade na sua essência, né? Desde o período todo que a gente tem a energia, a empresa, a gente atua com estampas desse perfil. Só que a gente percebeu que nos últimos anos isso tem se fortalecido muito mais em empresas, em marcas muito mais relevantes no mercado como um todo de moda, né? Então a gente enxerga que um pouco do que nós fazíamos a gente consegue potencializar ainda mais e crescer nesse meio como uma marca turística, né, regional, mas com um viés de moda que a gente consegue ampliar para outros canais ainda. O Brasil está muito em alta, a sustentabilidade está muito em alta, a gente tem muita preocupação com a sustentabilidade. Então, assim, a gente já optou no passado por cancelar investimentos, né, a gente está sempre em busca de novas oportunidades, então cancelar investimentos que não estavam adequados com a estratégia de produção, de logística, de fazer sob demanda, de não ter desperdício, para que a gente conseguisse fazer continuasse com um caminho o mais natural possível, né? A energia sempre se preocupou muito com a questão do cuidado tanto do cliente, para não prostituir mercado, para não criar uma rivalidade, quanto também para criar produtos que a gente conseguissem ser relevantes para o consumidor final, né? Realmente a gente tem muitas oportunidades ainda internas a serem alcançadas, a gente tem uma perspectiva aí de crescimento bem bacana, a energia nunca
desejou estabilizar, né? A gente sempre buscou o crescimento sustentável, tanto nos termos de matéria-prima, quanto nos termos financeiros, né? Para conseguir caminhar com as próprias pernas. E a gente ainda tem um mercado aí, como você citou, a ser traçado internacionalmente, que a gente às vezes nem consegue mensurar, né? Porque é muito grande. Então, diversas estratégias estão sendo tomadas nesse momento, que estabilizou o mercado um pouco mais, para que a gente consiga atuar de forma mais decisiva e intensa em locais regionais que a gente não atendia, novas lojas em locais que a gente ainda não tem, né, praças vazias, enfim, expandir como um todo. A perspectiva para os próximos anos, na minha visão e na da energia natural, continua sendo muito positiva. Legal. Vamos falar do novo Hunter, então, que é a nossa fala que sempre tem que haver. Você é um novo Hunter na minha concepção, né? Então eu queria que você compartilhasse com quem nos assiste nesse momento quais são as características que um novo Hunter precisa ter para continuar trilhando um caminho de sucesso dentro do mercado, e até mesmo se você fosse trazer alguém para a energia natural, quais são as características que você busca, o que você acha que é fundamental? Perfeito. A gente comentou aqui brevemente sobre várias características, né? O que eu acho que o novo Hunter precisa ter é a junção dessas habilidades e dessas competências. Hoje a gente valoriza muito, e é necessário continuar sendo valorizado, bagagem, né, experiência, currículo, mas a gente precisa ver o perfil. Eu olho muito o perfil das pessoas que a gente está trazendo para a nossa empresa e que eu imagino que seja o novo Hunter. Uma pessoa extremamente mão na massa, né, proativo, mas não a proatividade, né, eu faço um pouco mais, aprender, ser autodidata em certos momentos, quando precisa, né, descobrir algo novo. Eu até lembrei de um exemplo da pandemia que o Roberto vivenciou 100%. A gente, na pandemia, a gente tinha um e-commerce que era 5 pedidos por mês, de forma orgânica, só para manter, só para ter. E a gente se viu na necessidade de investir, criar e crescê-lo, né? Só que não dava tempo de fazer as contratações formais. Eu vou contratar uma agência de marketing, vou passar todo o processo, vou contratar um gestor de tráfego, vou contratar um mídia social, enfim, fazer todo o processo. Então eu me vi na necessidade de aprender, né? Buscar conhecimento, fiz os cursos de gestor de tráfego na época, e até hoje eu que faço a gestão de tráfego do site. A gente passou de 5 pedidos para mais de 2.000 por mês. Exige um tempo, exige um certo reciclagem, uma reciclagem de conhecimento, mas que fez toda a diferença para o negócio. E em certos momentos a gente precisa mudar o caminho e aprender uma coisa nova. Então isso eu vejo muito no novo Hunter. A habilidade de buscar conhecimento, não se estabilizar e achar que já entende do processo, o processo tem que ser como era, né? Então é buscar esse novo olhar em cima de coisas tanto que podem vir a acontecer, quanto coisas antigas que já acontecem nas empresas, tanto nas que a gente atua, quanto nas que todos os inspetores atuam, né? É uma inquietação, né? Eu acho que o novo Hunter hoje, se ele quiser continuar competitivo e empregável, né, e desejado pelo mercado, ele tem que ter essa inquietação, essa curiosidade e, ao mesmo tempo, essa capacidade de aceitar num determinado momento a orientação de alguém que já viveu aquilo também, porque esse blend aí é muito interessante, né? Exato. Não, legal. Exato, eu vejo muito também a questão, né, da pessoa. Participo de 90% dos processos de contratação da energia, seja nas lojas, né, hoje a gente tem loja em Fortaleza e ocasionalmente precisa contratar uma vendedora nova, faço questão de ligar a câmera, né, se eu não estou lá presencialmente, mas ligo a câmera e bato um papo com a vendedora, com a gerente, com o nosso gestor, ou alguém que vá entrar na equipe, para justamente conhecer a energia da pessoa, sabe? Saber o tom, é um feeling, né? Eu acho que isso há necessidade de existir nos novos Hunters a entrarem no mercado e que estão buscando crescer no mercado.
Bacana, Bruno. É muito bom conhecer um pouco mais sobre a empresa, a Energia Natural. Esse mercado de turismo no Brasil, que tem tudo para crescer muito nesse processo final de retomada pós-pandemia aí, a gente tem que, né, e o Brasil se abrindo para o mundo cada vez mais, com um modelo de negócio sustentável, que se baseia na brasilidade, na divulgação dos conceitos do país, é muito legal. E é bom ver essa relação. Outra lição que a gente aprende é isso, né? Dos papéis que têm que ser equilibrados dentro da empresa, com pessoas, o mais mão na massa e o estratégico, e isso tem que ser equilibrado para que tudo funcione e a gente só não fique no discurso estratégico, né? Bacana, obrigado aí pela conversa, valeu. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Legal, pessoal, vocês acabaram de acompanhar aí o nosso amigo Bruno Wolff, né, que é o CEO da Energia Natural, que faz um trabalho muito bacana com a empresa bem posicionada, uma empresa aqui de Santa Catarina, e que você que viaja aí pelo Brasil, vai nos aeroportos, certamente vai ter oportunidade de conhecer os produtos da energia, acompanhar um pouco mais toda a criatividade dessa galera, tudo que eles vêm desenvolvendo. Então continue acompanhando aí as nossas entrevistas no podcast Novo Hunter, continue seguindo, continue curtindo ali o nosso material, compartilhando, porque isso é fundamental para você ter acesso a histórias tão interessantes como essa do Bruno. Valeu, Bruno. Obrigadão, cara. Obrigado. Valeu. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.